buscou o empate na base da persistência, isso aí foi um fato. Mas ainda assim é muito pouco. O Sport 17 pontos e vai se encaminhando a passos largos para a Série B do ano que vem. Empatado o jogo porque o Daniel ele foi audacioso, né, para empatar o jogo. Ele tirou os homens de marcação, botou os homens de criatividade e o Daniel ele enxergou, não é, essa possibilidade de colocar muito mais gente na frente, porque o time do Ceará, por mais que viesse no ataque, mas não tinha a mesma quantidade de jogadores que o Sport teve para contra-atacar. Então, dentro do que a gente viu, foi um time audacioso e cheio de energia para tentar virar o jogo. Infelizmente, não aconteceu a virada. Se o Pablo chega por aqui. Ô Pablo, mais uma vez o Sport não consegue, né, vencer, se repete o cenário e contra o Fortaleza, contra o Atlético, parece que o Sport, entre aspas, só começou a jogar, ter mais intensidade quando levou o gol. Por que passar essa impressão e acontecer isso, Pablo? A gente demora para ser agressivo, para finalizar, para cruzar a bola na área, tem que tomar o gol para depois acontecer isso. Tem que ser mais agressivo, ainda mais jogando em casa, tem que pressionar o adversário, fazer o que a gente fez agora depois que tomou o gol. A gente espera acontecer a tragédia para depois correr atrás. Sempre reagindo, a gente tem que ser mais ativo. A gente tem que ser mais agressivo, é isso. Falta essa agressividade no último terço nosso. Ficou claro isso. É tão tal que na hora que o Sport tentou, buscou e tomou um contra-ataque, o gol aconteceu, Diego. Sobre a situação do Sport no campeonato, o Sport tem 11 jogos, tem que vencer 10 para poder chegar aos 47. É uma missão, assim, quase que utópica. Complicado pelo futebol que o Sport vem oferecendo, vem apresentando na Série A. Mas contra a equipe do Ceará, o Sport acabou sendo persistente na reta final, até porque tomou um gol de uma forma injusta, ao meu ver, porque no momento que acontece o contra-ataque do Ceará, que você pontuou muito bem, que é um time que tem sim uma armação muito boa, quando tem a posse da bola, o time se abre como um leque. Quando acontece o cruzamento, o passe do Vina, o cruzamento para o Pedro Henrique e a cabeçada do Pedro Raul, bem posicionado, ele se colocou muito bem, se projetou bem aquele setor, o Sport tem balde de água fria jogado. O time estava até bem, estava tentando circundar, pressionando o gol do Bruno Ferreira, mas é aquela coisa, o Sport tem um reflexo, mostra o reflexo de toda a campanha na Série A. É um time que tenta, é um time que busca, é um time que até encontra oportunidades, porque o adversário oferece erro. O Sport teve 2 chances de arrematar pro gol, uma com o Derek, que simplesmente ele perde um gol incrível, um gol feito. O Sport poderia ter mudado o panorama do jogo, mas aí acontece a perda do gol do Derek e pouco tempo depois o gol do Ceará. Só que o Daniel Paulista ele age diferente em comparação aos outros jogos, porque se por um lado ele até então, contra o Atlético Mineiro, ele estava fazendo mudanças conservadoras, aqueles 6 de meia dúzia, a primeira sacada dele tirou o João Silva e colocou o Cariús. O Luan é um lateral também que é um jogador alto, que pode fazer essa quarta zaga ao lado do Rafael Thierry, e não comprometeu. Entra o Cariús aceso, disposto a buscar jogo, já que o Sport não tem um definidor, porque o Derek, para mim, um jogador que perdeu gol feito, outro jogador também, que foi o Romarinho, que teve chance. É um jogador que se ativou bastante no segundo tempo, mas poderia ter rendido mais. Mateuzinho, eu confesso a vocês que eu não tiraria ele do jogo. Mateuzinho é um jogador que não apenas ofende a marcação adversária, mas também ajuda na armação. Então, quando sai Mateuzinho e entra o Christian Barleta, o Sport acaba perdendo um pouco esse ritmo. Perde poder de criação e fica o Lucas Lima sobrecarregado, mas por outro lado entrou o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira ganha minutagem. Vocês percebem muito bem que ele tem uma bola parada muito boa, muito apurada, um jogador que precisa de sequência, então um jogador que pode agregar sim nessa reta final de Série A. Mas no geral, o contexto da Série A, o contexto do jogo em si, o Sport é uma equipe que tem aquela sorte, aqueles lampejos de um bom futebol, mas quando falha, acaba sendo cruel demais e o Sport acaba perdendo pontos preciosíssimos em casa. Mas é um reflexo. O Sport tem que pensar agora em 2026. Quem tem condições de continuar e quem deve seguir em outras praças para o próximo ano. Ô Diego, rapidinho, outro detalhe também que a gente observa nesse time do Sport é quando se tem bola parada, né? Que o Sport precisa se defender. É um caos, né?
A gente percebe isso. Ou seja, o Total. Sport ainda não consegue ter, por mais que já tenha 28 rodadas, o Sport realizou 27, mas essa segurança defensiva, que não vem de agora, o Sport não tem. Percebe-se isso, né, Diego? Ah, com certeza, Moisés. O Sport tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. Quando você olha para o banco de reservas, o Sport tinha hoje apenas o Felipe Gabriel, que é o garoto da base, e o Lucas Cal, que jogou improvisado também de zagueiro. Quando entrou, sinceramente, ele não agradou. O Sport tem pouquíssimas opções para o setor. Saiu o Ramon Menezes, que quando chegou ao clube deu um pouco mais de melhoria, né? Um pouco mais de solidez defensiva, mas ainda assim muito pouco. O Sport não consegue ter um pouco mais, ter aquela tranquilidade de sair para o jogo, e toda vez que leva pressão é um Deus nos acuda, é um perigo. O jogo aéreo que você pontuou para o Sport é um perigo absurdo. O time não consegue ter aquela calma, aquela tranquilidade. Toda bola mandada para a área do Sport é um Deus nos acuda. Isso aí é um ponto, é uma coisa que não digo apenas que acontece na Série A, mas ao longo de toda a temporada. No Pernambucano, na Copa do Nordeste, nem digo da Copa do Brasil, porque o jogo contra o Operário foi 0-0, mas o time do Sport não consegue dar aquela liga na parte defensiva. Tudo bem, repito, melhorou quando o Ramon Menezes chegou para jogar ao lado do Thierry, que se recuperou de uma grave lesão. Mas ainda assim, para uma Série A, é muito pouco. É uma equipe que se mostra extremamente instável e previsível em alguns momentos. Ô, Thaís, chamou a atenção ali a declaração do Pablo, né? Na saída de campo, falou ali com o Vinícius. Meio que ele desabafou, né? Tipo assim, olha, a gente esperou tomar um gol para que depois corresse atrás do prejuízo. Conseguimos empatar. Mas a gente precisa ficar mais atento a isso, né? Teve várias oportunidades, o time poderia ter aberto o placar antes, não aproveitou, e aí ele desabafou, mas o fato é que o Sport continua sem vencer a segunda em casa nessa Série A, na 28ª rodada. Vale lembrar que o Sport tem um jogo atrasado da primeira rodada, ou melhor, do primeiro turno da Série A, Thaís. Pois é, e logo contra o Flamengo, né? Eu acho que esse jogo é um dos mais problemáticos que deve se ter, principalmente por toda a questão externa. Mas a gente falando sobre essa situação, o Pablo normalmente quando ele dá a declaração, ele sempre relata muito bem do que vem acontecendo. Ele sempre se mostra muito justo pelo o que ocorre os 90 minutos. A realidade é que o Sport até teve volume de jogo, mas a finalização custou muito. E é mais do mesmo. O Sport volta a repetir os mesmos problemas. Não consegue se assegurar defensivamente. O Sport não conseguiu fazer uma boa partida defensivamente. E na hora de atacar, conseguia ter o volume de jogo, mas na hora de buscar essa finalização, faltou mais. Faltou arriscar mais. Faltou buscar mais essa ofensividade em finalizar. Não adianta ficar só em troca de passe. Faltou mais do Sport, isso a gente busca desde o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente viu uma ascensão. O Sérgio Oliveira entrou bem. A gente viu uma dinâmica um pouco diferente. O que, para mim, traz uma influência do meio de campo. Eu sinto que quando o Sport perde nesse meio de campo, isso não só pelo Rivera, mas em um conjunto de fatores, o Sport não só acaba tendo um déficit realmente defensivamente, na questão da recomposição, na marcação para priorizar essa linha de 5, mas também na saída de bola. O Daniel Paulista gosta muito de usar um homem a mais como cabeça de área. Não conseguiu fazer bom êxito nessa partida. O Pedro Augusto não funcionou fazendo essa funcionalidade. O Zé Lucas, ele acaba se perdendo em muitos momentos da partida. Normal, um garoto novo. Mas o Sport precisa trabalhar melhor essa formatação, porque tem muitos jogos pela frente. Porém, a situação do Sport é que não dá um ânimo. Esse resultado não dá ânimo para voltar a acreditar. O Sport tem 98% de chance de ser rebaixado. Para mim, o Sport já está rebaixado, até pela produção do futebol que a gente fala. O Sport evolui, mas não consegue ter um prognóstico de ter uma sequência de vitórias. Aí, assim complica, né, Moisés? Ô Diego, o Sport, com o que está produzindo, passa uma segurança que vai conseguir vencer de 11 partidas, 10... para não ser rebaixado, Diego?
Eu sou taxativo quanto a isso, Moisés. Não. E o que me incomoda do esporte é justamente essa inconstância entre os jogos. Você pergunta sobre a temporada. Bom, o esporte fez um pernambucano, acho até que foi subestimado no campeonato quando a temporada se iniciou com o Sub-20. O esporte entrou no decorrer do campeonato e não mostrou um futebol consistente com o Pepa. Começou o Campeonato Brasileiro. O esporte começou mal daquele jeito, saiu o Pepa, trouxeram o Antônio Oliveira, não foi bem. Aliás, o esporte até piorou com o Antônio, porque ele conseguiu tirar o pouco que ainda oferecia na época do técnico Pepa. Mas aconteceu a parada do Mundial, chegaram os jogadores, o time melhorou. Só que a melhora do esporte, ela é insuficiente. Porque você vê um time que joga da forma como jogou contra o Corinthians, e você imagina que o time vai repetir, ou então se aproximar daquela partida contra o Corinthians, pegando o Fortaleza, que é um adversário direto. Perde por 1-0, jogando mal. Volta para cá e enfrenta o Fluminense. 2-2. Claro que as circunstâncias foram um pouco desfavoráveis por conta da penalidade que teve, a arbitragem que atrapalhou, mas o esporte poderia ter repetido a atuação intensa e não foi assim. O gol de empate foi no abafa no último lance. Depois pegou o Cruzeiro em Belo Horizonte, fez uma partidaça, poderia ter saído lá de BH com a vitória, não conseguiu. Por detalhe, mas por muito pouco o esporte não venceu o Cruzeiro, terceiro colocado na Série A, brigando por título. Aí em seguida pega o Atlético Mineiro, 15º colocado, brigando para se afastar do Z4, joga de uma forma muito frágil, né? Defensiva e ofensivamente, e perde por 3-1. Esse é o problema do esporte. É a cara do planejamento do esporte para este ano. Do teto para o chão, muito rápido. Então é difícil você ver, para mim é algo assim, totalmente ilusório, utópico, o esporte fazer uma arrancada de 11 jogos, vencer 10. Pelo futebol inconstante que apresenta, isso é algo completamente fora de questão. Olha, Thaís, Diego tocou na questão do planejamento do esporte e é um assunto que a gente também não pode deixar de falar aqui. Por quê? Mas isso já está batido. Não está. O esporte vendeu o mando de campo para o Flamengo. O esporte foi se metendo nesse meio de equívocos, faltando um pouco de transparência também com o próprio torcedor. Veja, a torcida sabe do momento do esporte, a torcida sabe que é irreversível, é fato, mas não está abandonando o título, não está abandonando o time. Então, essa questão de vender mando de campo, de não ser transparente, também, e é aquela história, né? A bola não entra por acaso, né, Thaís? Pois é importante a gente destacar o quanto essa diretoria vem afastando o torcedor. E a gente não fala em relação ao público não, porque deu um público até que bom pelo que o esporte vem vivendo. Mas se a gente olhar todo um planejamento, tudo o que vem sendo formatado para o esporte já caiu há muito tempo. Há muito tempo, e o que fica o sentimento para o torcedor, sem dúvidas, é a falta de transparência. A gente pode ir além. Eu acho que a falta da conexão com o torcedor gira muito em questão de inverdades e também de não haver nenhum pronunciamento, de um direcionamento para o torcedor. O torcedor precisa saber por colunistas, por pessoas setoristas, inclusive nesse caso, por exemplo, do Flamengo, por um jornalista fora, para de fato entender o que está acontecendo, porque ninguém da diretoria tem a capacidade de chegar, dar um passo à frente e ter essa conversa com o torcedor. Mas além de tudo isso, já faz um tempo. O portal do Transparência, cadê? Cadê o portal da Transparência? Até pouco tempo o discurso que se tinha que salário não está atrasado. Aí a gente vê que vai além. Há pouco tempo se teve a notícia, até em questão de benefícios também atrasados. Então, se pega muito a visão de que o torcedor podia ter uma visão limitada quanto a esse jogo contra o Flamengo. Mas será que é só o jogo? Não é o jogo, não é o fato de ser contra o Flamengo, ou pelo menos não é só isso. É a falta de transparência. O planejamento do esporte precisa ser muito assertivo. A gente vinha falando, o investimento de mais de 60 milhões no começo da temporada, para esse futebol, se a gente olhar o que o esporte foi se criando, o desempenho na metade da temporada, ou as contratações com o Derek, Mateuzinho, o Ramon, a gente vê uma efetividade, mas mesmo assim não é o conclusivo. Não é o time que o esporte consegue melhorar, consegue produzir, mas na hora de finalizar, e aí?
O Sport consegue evoluir, mas consegue montar uma remontada? Não consegue. O torcedor ele vai se agarrar àquelas possibilidades, àquelas últimas porcentagens, mas a realidade é nua e crua. O Sport vai ter a colheita que está merecendo pelo planejamento que fez e muito mal planejado para a temporada de 2025. E se não ajeitar isso, o dinheiro está entrando, está esperando o dinheiro da Liga ser adiantado. Mais uma vez, isso pode se transformar em rumbo, que pode ser ainda pior de como o presidente pegou em 2021. A gente não pode esquecer. Houve temporadas de muito descaso, mas essa temporada de 2025 precisa ficar marcado e também não dá para a torcida esquecer o que foi essa temporada, Moisés.